Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio de Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, se inscreva nos nossos canais no YouTube, no Spotify e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo Guilherme e Rômulo, eles que são os sócios fundadores da Opt2Solve. Senhores, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Gestor. Feitosa, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Bruno também. A gente acompanha de perto o trabalho de vocês e meus parabéns pelo trabalho. Eu acho muito legal a gente mostrar para todo mundo todo o potencial que existe aqui dentro do Espírito Santo e muito obrigado pela oportunidade. Boa. Começa explicando para a gente o que é a Opt2Solve, né? Cara, a Opt2Solve é uma empresa que nasceu em janeiro de 2021. A gente está com um pouco mais de 3 anos e 7 meses de atuação no mercado. E nós criamos a empresa depois que eu e o Rômulo percebemos um gap no mercado, tá? A gente entendia que tinha esse gap consistia com a falta de empresas que conseguiam entregar a tecnologia de maneira qualificada para os clientes. A gente brinca até hoje que é natural na hora que você esbarra dentro de uma empresa, que o cara tem um certo trauma de empresas de prestação de serviço, porque é comum, cara, o mercado entregar uma tecnologia que ela não é aderente ao que você precisava, uma tecnologia que ela não vai atender o que você esperava, e até em determinado momento de nem receber a tecnologia, essas empresas conseguiam receber quando ela contratava um prestador de serviço em tecnologia. E aí a gente criou a Opt2Solve para poder explorar esse mercado, tá? A gente não fez muita coisa, o Ron pode falar um pouquinho melhor sobre isso. A gente sempre olhou para o mercado e entendeu que a gente poderia trazer algumas coisas da academia que foram esquecidas ao longo do tempo para esse processo que a gente criou dentro da empresa para conseguir atender as expectativas e necessidades dos nossos clientes. Falando um pouquinho do nossa vivência no mercado, né? A gente trabalhou em algumas empresas, né? Eu ainda, antes de vir para a área do mercado de trabalho, eu trabalhei um pouco como professor universitário na UFES, no Campo de Alegre. Também fiz um mestrado, né, que é algo bem acadêmico e existe uma distância muito grande, né, da academia e do mercado, né? A academia pesquisa muito, estuda muito e tenta praticar um pouco, e o mercado pratica muito, mas às vezes não olha para o que a academia está estudando. Então a gente percebeu, né, por eu ter mais esse viés acadêmico, cara, que a gente talvez, né, com certeza, trazer um pouco da academia para o mercado seria interessante. E muitas empresas, principalmente no setor que a gente está e no mercado que a gente está, não utilizavam dessas informações. Então a gente pegou conceitos que são bases, né, para desenvolvimento de projetos de tecnologia, às vezes nem de tecnologia, trouxemos, né, fizemos um merge com as nossas ideias, com a nossa experiência, com a nossa cultura, e a gente conseguiu, né, atender nossos clientes de uma maneira satisfatória, os clientes satisfeitos, né, e entregar bons resultados e bons resultados no tempo, né, que o cliente espera. A gente trabalhou em algumas empresas e, assim, a gente tinha muita experiência, né, de projetos que se alongavam muito, 2, 3 anos, algo que a gente não quer aqui dentro da empresa. Aqui a gente tem que entregar valor o mais rápido possível. Então, o projeto ele pode durar 3 anos, mas não quer dizer que o cliente só vai receber ele depois de 3 anos. Você vai fazendo entregas parciais, o modelo Scrum, dependendo da sua gestão, né? E, além disso, às vezes o cliente, né, não tinha o prazo cumprido, né? A gente participou de alguns projetos que só ao cumprir o prazo que a gente acordava, o cliente já ficava muito satisfeito e nem esperava aquilo, né? Por que não esperava? Porque era algo que não era costumeiro, né? Algo que no mercado se pratica de uma forma diferente. E fazendo esse merge do que a gente aprendeu na academia, dos estudos, né? Com o que a gente tem de experiência, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia que entrega no prazo e a gente olhando para a velocidade também. Quanto que eu posso agregar para o cliente o mais rápido possível. Então, um pouco disso. Legal. Uma das coisas que mais me chamam a atenção quando eu olho a trajetória de vocês é que vocês foram identificando algumas lacunas que o mercado, de alguma forma, não estava tendo a cobertura em relação aos serviços que talvez idealmente poderiam ser prestados,
mas também vocês foram, a partir de um determinado desafio, né, que existia ali dentro de um laboratório, né, do Findes Lab, por exemplo, dentro de um programa de inovação aberta, vocês já estavam executando alguns serviços, mas talvez tenha tido um start muito relevante na trajetória de vocês exatamente a partir de um determinado momento em que foi significativo na trajetória de vocês. Como é que foi essa oportunidade, né, contextualizando um pouco da história de vocês, né, acho que vocês já se conhecem há bastante tempo, como é que foi surgindo o negócio de fato para só então trazer, né, essa oportunidade de preencher uma lacuna de mercado? Isso, acho legal a gente contextualizar de maneira melhor, né, Bruno? Você falou, são 15 anos de amizade que existem aqui, 3 anos e pouco de sociedade, então existe uma relação muito mais duradoura do que simplesmente dentro da sociedade da empresa. A gente viveu o mercado muito tempo antes de partir com a criação da Optsol para empreender. Então, a percepção dessa lacuna, ela começou na vivência de mercado. Foram 5 anos atuando para empresas relevantes aqui dentro do estado e que a gente começou a identificar essa lacuna. E aí, com a vontade de empreender, veio a parte do Findes que você citou, por meio do Radar Findes, um programa que aconteceu um pouco antes da pandemia. A gente submeteu uma ideia para um projeto da ArcelorMittal, que era para a gente falar sobre a parte para resolver um problema na parte de estivagem deles. E, cara, a gente fez o processo, escreveu, veio pandemia, o processo acabou postergando um pouco mais, e a vontade de empreender fez com que, em janeiro de 2021, a gente começasse a operar. É aquele frio na barriga, minha esposa grávida, a esposa do Rômulo grávida também. A gente só tinha 2 chances, né? Ou a Optsolve dava certo, ou ela dava certo, até porque a gente saiu de cadeiras estratégicas do mercado para arriscar, para empreender. E aí não tinha contrato, não tinha previsão de quando a gente ia conseguir ter um salário recorrente. A gente começou a prestar um trabalho de qualidade, veio o primeiro cliente de maneira orgânica, veio o segundo cliente, e a gente tinha até esquecido daquele desafio que a gente tinha submetido pro Findes. E aí, cara, o Rômulo chega para mim no dia da operação e fala assim, cara, dá uma olhada nisso daqui. Era um e-mail do Inovice, lá da ArcelorMittal, falando que a gente tinha sido selecionado dentro de algumas empresas. E a gente falou assim, pô, bacana que agora a gente está com uma empresa estruturada, né? Isso é muito legal, até para quem está ouvindo a gente aqui, que eu acredito que empreender, acho que depende muito da vontade e da dedicação de fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes elas não vão acontecer no time, você vai achar que isso tá errado, mas pode ser que ela venha no time muito melhor depois, e o Romulo pode falar um pouquinho mais sobre esse desafio aí. O desafio foi interessante que a gente mandou, ainda era CPF, né? Quando ele chegou, o resultado era um CNPJ. Foi bem interessante. Assim, a Arcelor buscava um case para resolver o problema de embarque de produtos siderúrgicos, né? Bobina de 1,5 m por 1,20 m, 25 toneladas, 12 toneladas. Placas de 10 metros por 1,5 m, 40 toneladas, 35 toneladas. É coisa muito maior do que essa sala que a gente está aqui agora. E como que fazer o encaixe desses produtos no porão do navio? Como que você fazer a melhor organização ali dentro, de uma forma que você vai conseguir fazer o embarque daquele navio de uma forma performática, né? Você ganhar tempo na operação e que também tirasse o manual, né? Antigamente eles faziam a programação toda manual, né? Pensa um Lego, você ficar encaixando ele até você tentar falar, ok, o porão do navio está bem ocupado. Aí a gente usou um algoritmo de otimização que fez esse planejamento desse layout, né? De forma automática, ele faz em 6 minutos, em vez de 6 horas, que eram os cálculos manuais. E aí vem uma pegada que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas da Optsolve, que é essa parte de consultoria, né? Resolver o problema, o desafio da Arcelor era um passo, né? A gente resolvia, entregava a solução e eu poderia entregar a solução de qualquer maneira, né? Na primeira versão a gente entregava a solução no arquivo Excel. Todo mundo entende, né? Todo mundo fala, era fácil de leitura, eles replicavam. Mas a gente propôs uma solução, uma aplicação web, um tablet. Então, assim, a gente tirou o algoritmo de dentro do Excel, que era o resultado, trouxe para uma interface que o técnico de bordo ficava com um tablet lá olhando essa placa aqui, desce ela aqui e coloca nesse canto. E foi até interessante que, aí é um caso, né? No primeiro dia de operação, um técnico de bordo antigo, né, lá, a gente propôs o layout e aí o responsável que estava com a gente... Desacreditou. Ele veio falar, vocês estão malucos, gente? A gente não pode fazer isso daqui, a nossa experiência já mostrou
Aí esse rapaz que era o responsável pelo nosso app, o aplicativo, né, falou, vocês têm certeza que está tudo certo? Está cadastrado certo? Tá certeza, pode bancar. Aí passou 4 horas de operação, é uma operação lenta, né, se descer essas placas gigantescas. Aí voltou o cara rindo. Rapaz, não é que deu certo, é diferente, mas deu certo. Então, assim, a gente conseguiu agregar aquele modelo que a gente propõe de otimização, né, de layout. Ele traz ganhos, sabe? Ele reduz risco na operação, você tem menos buraco, né, dentro do porão do navio. Ele economiza tempo, né, de programação, de layout. E além, quando o capitão, né, o comandante do navio pede alterações, são alterações rápidas. Mas, assim, o legal disso é que a gente agregou no processo, né? A gente tirou um processo que era um pouco caixa preta e a gente trouxe clareza para ele e performance, né? A Arcelor teve um ganho bem legal com esse projeto. A gente teve um ganho legal, que é um case. Esse projeto era da inovação aberta, né? Ele acaba que agora ele é nosso, esse projeto. A Arcelor foi um primeiro cliente e a gente tem novos clientes para trabalhar em cima do mesmo modelo. Essa trajetória de vocês, assim... Além da questão de você ver um programa de inovação aberta, né, funcionando na prática e gerando ali, né, na última linha, um novo CNPJ, vamos dizer assim, né, uma nova nota fiscal, né, que é a inovação. Eu lembro que o Léo da Fins falava muito essa frase, né, inovação é você ser capaz de emitir nota, né, depois da sua solução concebida. O último produto dela tem que ser uma nota fiscal. Né? Então, muito interessante de ver por mais que ele não tenha sido ali crucial no momento do start do negócio, mas ele funcionando ali, tracionando o negócio de vocês. E pelo que eu entendi do produto, né, da solução de vocês buscam identificar a partir desse gap e vão customizar, cara, cada novo cliente é uma nova solução que tem que ser desenvolvida a ser implantada naquele cliente, né? Então, cara, também tem um momento de ideação, de fazer o protótipo ali efetivamente muito forte, né? Como é que para cada novo cliente uma nova solução a ser pensada, como é que é esse time aí de vocês também para propor, né, ao final do entendimento ali do processo, de qual que é o gap daquele cliente, uma solução para ele. Cara, muito, muito legal a sua pergunta, tá, Feitosa? Porque isso é basicamente a nossa metodologia, tá? Vou falar um pouquinho sobre ela, mas antes da gente entrar na parte da metodologia, eu vou falar o porquê que a gente foi desenhando para essa linha. Quando você vai partir para uma construção de uma solução customizada, a gente está falando de algo intangível, né? Então, você está na camada de gestão de uma grande organização, você começa a entender qual é o desafio que ela tem e você propõe uma solução, você chega com uma proposta comercial. Aí, na hora que isso vai subindo para a alçada maior de aprovação, que ela bate na mão da diretoria, a diretoria olha e fala assim, cara, vocês estão me cobrando isso tudo aqui para desenvolver essa solução? É intangível. Você tem uma ideia de uma solução, mas não tem nada ali que vai tangibilizar o que ela pode trazer de resultado. Então, quando a gente começou a construir a nossa metodologia, que a gente chama hoje de Optimization as a Service, a gente começou a passar por 7 etapas, tá? Ela começa com uma etapa de entendimento. As 4 primeiras etapas a gente chama hoje de escritório de projeto dentro da organização, que ela entra na parte de entendimento, que é onde a gente vai fazer um discovery e a gente vai aproximar para entender bem o negócio do cliente e vou entender bem o desafio em específico que a gente está atuando. Depois dessa etapa de entendimento, a gente vai para uma etapa de cocriação, porque na maioria das vezes o cliente tem ideia de uma possível solução e a gente traz o time do cliente para construir essa solução junto com a gente. Depois dessa etapa de cocriação, a gente tem uma etapa de otimização, que tem hora que ela vai para a parte matemática de pesquisa operacional, ou tem hora que a gente vai tratar a otimização simplesmente como um otimizador de processo para deixar essa solução mais enxuta possível. Depois disso, a gente entra na etapa que eu chamo mais importante e a última até então do escritório de projeto, tá? Que é a etapa de planejamento. O que a gente faz nessa etapa de planejamento? A gente olha para tudo que a gente construiu aqui até então, define um mini produto viável dessa solução, porque quando você vai aprofundando, você vai entendendo, você descobre que tem muito mais coisas do que existiu dentro da operação. Só que, como o Romo falou, a nossa metodologia consiste em entregar rápido para o cliente algo de valor. Então, a gente olha para tudo que foi mapeado e define um MVP. O que não for prioridade, a gente coloca para backlog futuro da aplicação. E aí, a gente começa a identificar possíveis métricas de sucesso para essa solução.
E aí é o ouro dessa metodologia nossa, tá? O que é métrica de sucesso? É na hora que a gente está trabalhando em um projeto, por exemplo, que eu vou trabalhar com estoque, que eu quero contabilizar melhor o estoque, que eu quero gerir melhor o estoque do cliente, eu começo a olhar e entender, pô, tem quantas pessoas envolvidas hoje no seu processo de estoque? Aí o cara fala, pô, então tenho 7 pessoas hoje trabalhando nessa parte de controle de estoque meu. Então eu sei que ali tem um FTE de 7 pessoas. Aí ele fala comigo, e no final do ano, na hora que eu fazer meu inventário, eu tenho uma quebra de 800 mil reais de estoque. E o que é quebra de estoque para quem não conhece? São produtos que somem do estoque, são produtos de fato que quebram, que geram defeitos, e a gente não sabe se sumiu porque foi um desvio, se sumiu porque de fato foi um roubo que aconteceu ali dentro da operação. Então eu sei que tem 800 mil reais por ano que acontece de quebra de estoque. Então eu começo a ter 2 possíveis indicadores ali de métricas de sucesso. Um, que é a parte do FTE que a gente falou, e outro do estoque. Então a gente colocou tudo isso dentro de uma caixa e culmina com um protótipo navegável de alta fidelidade da solução que a gente apresentou para o cliente. Aí aquela parte de tangibilizar o intangível começa a ficar diferente. Aqui, na hora que eu chego nessa etapa, eu tenho o desenho de uma solução pronta, de como que ela vai ficar na hora que a gente construir. Então, na hora que chega lá na diretoria, eu consigo mostrar exatamente o que essa solução vai fazer e como que ela vai agregar valor na operação desse cliente. A tomada de decisão, ela fica mais fácil. Quando a gente começou a desenhar essa metodologia, o Romulo falou assim, cara, a gente já tem um processo complexo de venda. Você está colocando mais uma proposta comercial antes? Eu falei assim, cara, confia. Uma aprovação. Eu falei assim, confia que essa etapa de antes, ela vai não só trazer uma credibilidade maior para o nosso trabalho, como também a gente vai saber exatamente onde um projeto começa e onde esse projeto termina. Porque depois dessa 4ª etapa de planejamento, vem a nossa etapa de aplicação, que é a construção em metodologia ágil. A gente tem a possibilidade depois, numa próxima etapa, de sustentar a aplicação se o cliente não tiver uma estrutura de tecnologia muito bem definida na organização. E a última etapa, e não menos importante, é uma etapa de avaliação que a gente faz. Que aí eu vou olhar para o retrovisor, vou lá naquela caixinha de métricas de sucesso e depois que a aplicação está rodando, a gente começa a olhar e entender qual foi o impacto que ela gerou no negócio do cliente. Então, essa metodologia cobre todo o nosso processo de desenvolvimento hoje e agrega valor para os clientes. Disso que você está falando, me chama a atenção 3 aspectos fundamentais. O primeiro é que até mesmo quando a gente vai falar de algum projeto que vai ser implementado dentro de um negócio, quer seja com uma equipe interna, ou até mesmo com equipe externa, de consultores ou algum prestador de serviço, muitas vezes a ideia que se tem do que seria a solução logo no início nem sempre vai ser a melhor solução quando você consegue fazer essa etapa de diagnóstico, né? E aí, do que eu já conheço, por exemplo, de Gabriel, do que a gente já conversou muitas vezes, né? Essa etapa de diagnóstico, ela é o que dá o norte, realmente, para toda empresa que presta serviços, né? Para que consiga adaptar a solução em relação àquilo que nem sempre vai ser o que o cliente tem de expectativa ali do produto em si ou da entrega em si, mas do que de fato ele precisa. Porque às vezes existe uma lacuna muito grande entre o cara gostaria que fosse implementado e o que de fato vai gerar resultado para ele. E aí quando você traz para um segundo ponto, que é a mensuração de indicadores que vão dizer se aquela solução proposta está caminhando em direção a gerar mais resultados ou não, é o que vai de fato dar esse feedback constante para entender se é necessário ajustar a rota no meio do caminho, né? Ou seja, se aquele período inicial de avaliação de diagnóstico da melhor solução foi de fato a melhor solução encontrada ou se é preciso pivotar ao longo do caminho para ir entendendo como é que é possível otimizar ou trazer uma nova proposição em relação àquilo. E por último, quando você avalia o projeto como um todo, aquilo te dá um know-how muito grande para quando você vai fazer esse mesmo processo num outro cliente, você já teve vários aprendizados, tanto na etapa desse diagnóstico ou de uma proposição aqui inicial dentro de um planejamento, dos indicadores de como que você vai executar isso num cliente depois, né? Eu fiquei com uma dúvida aí dentro do processo como um todo, que é a captura de valor, né? Tecnicamente, como você está nessa fase de prototipagem ali, né, no escritório de projetos de vocês também estão ali gastando horas de trabalho. Então vocês, não sei se vocês podem abordar esse aspecto, mas eu tenho ali então essa etapa de diagnóstico que o Bruno colocou, né, ou de concepção da solução ali como um todo.
e depois eu entro para uma outra modalidade de faturamento, etc. Como é que funciona isso? E também um ponto adicional que eu colocaria aqui, Guilherme, você me permite, vocês também focam clientes, grandes clientes, né? Que tem, então, assim, o cara também, alguém pode estar pensando assim, pô, o cara vem com uma solução, depois ele vai tomar, sei lá, o bypass da empresa e os caras vão implementar a solução. É quase impossível, né? Porque o cara tem assim, N problemas para resolver, ele quer aquela solução implantada o quanto mais tempo, o quanto mais rápido, porque o tempo ali para ele vai ser um custo fundamental, né? Então, como é que funciona essa modelagem financeira aí de vocês? Cara, muito, muito legal essa pergunta, porque foram alguns pontos que a gente ficou em dúvida na hora que a gente foi colocar essa metodologia para a rua, tá? De fato, é o que você analisou mesmo. A gente divide ela em 2 propostas comerciais. Uma proposta para o escritório de projeto, que eu paro lá naquela caixinha do planejamento e entrego a solução para o cliente. Essa solução pode ser construída internamente pelo cliente, essa solução pode ser construída pela OptiSolve, ou essa solução pode ser construída por um concorrente meu, entendeu? E aí o Rom falou assim, cara, nós estamos entregando de mão beijada a solução para o cliente, no momento de discussão nossa sobre a metodologia. Eu falei assim, sim, cara, mas ao mesmo tempo eu provei para ele que eu sou o cara que consegue resolver, eu sou a empresa que consegue resolver essa solução. A gente provou para o cliente que a nossa metodologia, ela funciona. Então, se eu encantei o cliente até que nessa etapa 4, a probabilidade de eu perder o desenvolvimento dela internamente ou por uma concorrência, ela vai ser mitigada. E na prática, tá? Até hoje não teve nenhuma solução que a gente rodou o escritório de projeto que não foi a OptiSolve que construiu a solução dela, tá? Então, isso é muito bacana. E o Ron pode falar também um pouquinho mais sobre o tanto que isso mostra que a OptiSolve não é uma fábrica de software e a gente se posiciona hoje no mercado como uma Solve House. O nosso processo, ele vem para solucionar dores e desafios dos nossos clientes através da tecnologia. Assim, o discovery, né, que a gente faz, o escritório de projeto, ele vem muito da parte da academia, né? Se você fosse levar para uma fábrica de software comum, é um levantamento de requisitos, simples e claro assim. Só que a gente trouxe um modelo de fazer esse levantamento de requisitos, de fazer esse discovery, que a gente se envolve com o cliente. Eu falo que o cliente não é um cliente mais, ele é um parceiro. Já não é 1 ou 2 ou 3 vezes que no final o cliente fala, agora vocês podem vir trabalhar aqui comigo. Então, assim, porque a gente passa a conhecer tanto do negócio dele que eu posso, no final, lógico, com treinamento e evolução, eu poderia ajudar ele dentro da própria empresa. Não é a intenção nossa. Assim, e o Discovery ele é tão imerso assim, dentro do cliente que a gente começa a entregar o que ele precisa e não o que ele quer, né? Todo mundo, quando ele te procura uma solução, cara, eu tenho uma ideia. A gente já pegou clientes com uma documentação de 50 páginas, né? Que eu já sei o que eu preciso. Você não precisa fazer o seu escritório. Eu falei, cara, deixa eu fazer o meu escritório, vamos ver se no final era a mesma coisa que você precisava. E deu uma solução totalmente diferente. Nesse caso específico, era um processo muito longo, e a gente trouxe o processo para menos da metade e ele claro, e ele transparente. E um detalhe que a gente aumentou o escopo desse projeto ainda. E a gente aumentou o escopo desse projeto, mas ele ficou claro e transparente. E assim, quando você traz esse envolvimento, né, você começa a perceber a vida do cliente ali dentro. Você consegue trazer os indicadores. Né? Às vezes a área, o usuário, ela tem uma dificuldade de ir lá provar o valor que aquele projeto vai gerar para conseguir um orçamento, aprovar e tudo mais. Quando a gente faz esse discovery e mostra o valor, a diretoria, na hora de fazer uma aprovação, ela já sabe quais indicadores a gente está acompanhando e para onde a gente vai. Eu tenho aqui uma quebra de estoque de 800 mil, a nossa meta é baixar isso para 50%, 400 mil, trazendo essa tecnologia para dentro da operação. Então, a gente ajuda a própria área usuária a conseguir a aprovação do projeto. E, comercialmente, é muito mais interessante para o Guilherme, porque a proposta inicial para desenvolvimento, ela é muito mais alta do que para o Discovery. Então, assim, o Discovery, às vezes, não precisa nem de aprovação da diretoria. A própria área usuária já tem a verba e consegue aprovar, e depois isso fica muito mais fácil para ela conseguir a aprovação do desenvolvimento. Aí é a parte que ele falou que é mais palpável, é mais legível, ele já tem os indicadores mapeados que a gente ajuda nesse levantamento. Então, assim, isso é um processo comercial quebrado, né, em 2 etapas, mas, por incrível que pareça, ele é muito bom para a gente.
E aí só complementando, a gente já passou em muitos lugares, né? E a gente já pegou muitos clientes que querem. Eu não quero discovery, eu quero estimativa. E esse cliente não é o cliente que vai fazer o projeto com a gente, porque uma coisa que a gente preza é por assertividade. Eu quero fazer um projeto para você e eu não quero ter conflito com você, eu não quero ter divergência, eu não quero ir para uma mesa brigar, que é o que acontece muito em final de projeto, né? Ah, tá atrasado um mês, já participei de projetos que atrasaram um ano. Um projeto que atrasaram um ano, ele foi 100% estimado errado. Não tem como você ter noção do que você iria fazer se atrasou um ano. Então, assim, a gente não entra nesses projetos. A gente entra num projeto que a gente tem a certeza que a gente vai implementar nossa metodologia e vai entregar o que você está precisando. Bacana. Cara, e até uma curiosidade que eu tenho, né? Esse termo solve house, né? A gente, Fábrica de fato, soluções. né? Existe já o conceito muito bem cunhado de software house e a gente está dentro desse conceito de solve house. Qual que é a diferença, de fato, ali no detalhe, né? De um e de outro e por que vocês estão trazendo esse termo, de fato, para o mercado, né? Cara, essa é uma pergunta bem interessante, né? Definitivamente, a gente sempre falou, cara, a gente é mais do que uma fábrica de software. O mercado meio que desvirtuou, talvez, um pouquinho do conceito do que seria uma fábrica de software. Você olha e fala assim, pô, eu preciso desenvolver uma solução, teoricamente você teria um prestador de serviço que vai lá, vai resolver a solução, não vai te gerar nenhuma dor de cabeça nesse processo e vai te entregar a solução pronta. Só que aí vem o conceito de outsourcing, que você começa a alocar recurso para o Bruno, que quer construir uma solução tecnológica, e aí vem o Rômulo com o que ele fala, que é o conceito de entregar programador para padeiro. Se eu pegar 2 programadores e colocar esses caras dentro da padaria sobre a gestão da padaria, cara, em 3 meses esses caras sabem fazer pão, mas a gente não vai ter nada de software pronto que vai agregar valor para a padaria. E quando a gente trouxe o conceito de uma solve house, é o seguinte, o meu cliente ele tem um desafio, eu vou resolver o desafio dele mergulhando no negócio e aí eu olho, toda a gestão disso é minha a partir de agora, eu vou colocar os recursos que eu preciso de colocar e vou entregar a solução que você precisa. Foi uma forma da gente se diferenciar no mercado. Na hora que eu olho para a estratégia, eu vejo 2 marcos assim, né? Ou você vai conseguir ser competitivo com uma estratégia baseada em custo, ou você vai conseguir ser competitivo com uma estratégia baseada em diferenciação. E claramente, desde o início, a gente optou por competitividade baseada em diferenciação. O que a gente sempre buscou? A gente buscou ter profissionais de qualidade dentro de casa, de ser referência em tecnologia, de trazer as melhores pessoas, de criar uma cultura forte para que a gente conseguisse entregar com qualidade para os nossos clientes dentro do prazo e o mais importante é que eu conseguisse entregar para esses clientes soluções que gerassem impactos positivos no negócio dele. E aí a gente entendeu que a categoria de fábrica de software house, ela não era uma categoria que a OptiSolve pertencia. Aí no último dia 13 agora do mês passado, nós fizemos um evento de reposicionamento no mercado, que nós apresentamos essa nova categoria e trouxemos um novo nome para a marca, que é a OptiSolve. Cara, muito bacana a história, né? E como vocês vão linkando esses gaps, né? Encontrando oportunidades. Lembro que, conversando antes aqui da gente iniciar a gravação, você até comentou que vocês recebem e-mails, né, parabenizando porque vocês estão no prazo, né, algo que tecnicamente deveria ser trivial e, pô, parabéns, você entregou o que você prometeu ali com excelência e tal. Acaba sendo um oceano azul, né, cara, que você tem tamanha a falha que existe de outros players para fazer esse processo de implantação, né. E outra coisa que chama muita atenção é o fato de vocês estarem, né, nesses grandes clientes, né, Boas Alimentos, na própria Arcelor, entre outros, né? Falamos da Perfil Alumínio também, então grandes players aqui no estado. E dentro da trajetória de vocês tem um movimento interessante também, que é a chegada de um investidor, né? Vocês passaram ali pelo processo da inovação aberta e depois vocês não são uma startup, mas passaram por uma inovação aberta e foram agora recentemente investido, né, por um dos grandes empresários do estado, Américo Boas. O que chamou a atenção no Américo na OptiSolve? Se foi essa visão de solução, se foi esse mercado, esse oceano azul que existe, o que chamou a atenção
para ele, na opinião de vocês? Cara, a gente sempre foi uma empresa que, desde o primeiro contrato, a gente conseguiu gerar lucro, né? Então, em determinado momento, a gente falou assim, pô, bacana, primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, e a gente começou a crescer a empresa. Eu pensava, cara, beleza, eu acho que a gente não precisa de passar por rodada de investimento nenhuma, eu e o Romulo conversava muito sobre isso. Só que o tempo foi passando, algumas oportunidades de investidores bateram a nossa porta, a gente julgou que não era o momento ideal, que não era o time, que a gente não precisava. Só que quando bate na sua porta uma figura do tamanho do Américo, você começa a entender que ali tem algumas oportunidades, tá? Então, começa por todo o network que tem. E aí a gente fez um modelo que foi muito bacana. O Américo, desde o início, entendeu que a OptSolve não era simplesmente uma startup, que já era uma empresa estruturada, que tinha 2 pessoas à frente dessa empresa com capacidade de tocar o negócio. Obviamente que eu olho o tempo todo, eu falo assim, pô, eu sou muito pequenininho ainda como empresário, eu tenho uma jornada inteira para frente, tanto o Romulo, a gente tem consciência total que a gente tem muito a evoluir a nível de gestão. Então, tudo isso contribuía para uma tomada de decisão a favor da entrada do Boaz. E tem uma frase de até o pai do Marcon, que trabalha aqui junto com a gente, que é uma figura muito, muito querida, que ele sempre falou comigo em várias vezes que a gente conversou sobre quando for dar a mão, dê a mão para gigantes. E aí, quando a gente começou a entender que a gente poderia ter todo o controle da empresa, como a gente ainda tem, que eu poderia ter todo esse apoio, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, é a hora, eu acho que aqui apareceu o gigante, acho que a gente tem potencial de acelerar muito o crescimento de uma empresa que já tinha capacidade de crescer com essa aproximação e a chegada do Américo, com toda a força que traz o Grupo Boaz para o nosso negócio. Eu participei do evento de reposicionamento que vocês fizeram e lá estava a presença do Américo, enfim, Américo Boaz Neto, né, se não me falha a memória. E eu achei interessante a forma como ele abordou de quando foi conversar com você, né, Guilherme, que tem um background de trabalhar com tecnologia, né? Já foi ali desenvolvedor, né, programador, etc. Já esteve ali e você fez uma transição para um cara comercial, né? Foi até a gente conversando num outro momento, você comentou que a época na empresa que você estava surge uma oportunidade no comercial, o Guilherme falou assim, não, cara, eu quero ocupar essa posição no comercial. Eu falei, não, cara, mas você está trabalhando na área técnica aqui, na operação. Mas é uma baita de uma transição, diga-se de passagem. Mas aí ele falou, cara, exatamente por isso, né? Porque eu entendo as dores aqui, as soluções que a gente pode executar e eu, na parte comercial, vou conseguir desempenhar. E você sempre foi um cara muito comercial. E aí, Rômulo, numa pegada de ser muito transparente, de entender ele de forma racional, lógica e tal. E eu lembro que o Américo comentou, falou assim, poxa, dentro de uma avaliação do negócio, né, quanto que você estava faturando, o número de clientes, o número de pessoas, acho que ele comentou. As pessoas falaram, não, cara, a gente já está performando em tanto, né? Aí o Romulo falou, não, cara, mas a gente está em tanto ainda, né? Então, e aí ele pontou e falou assim, cara, quando eu for negociar eu preciso dos dois, né? Então dá para perceber muito esse perfil complementar de vocês, né? De um cara que está, talvez ele mais puxando dentro de uma visão de perspectiva de sonho, de romper algumas barreiras, e acho que você mais, Rômulo, dentro de uma perspectiva de, cara, como é que a gente vai executar isso e colocar isso para rodar aqui no dia a dia, né? Como é que é essa passagem dentro dessa jornada de vocês, que acho que traduz muito essa entrada desse investidor, né? Posso falar, assim, um tem que vender e o outro tem que trabalhar. Assim, acho que tem que ser... O que a gente vende é qualidade, prazo, um processo diferente, e o casamento é perfeito, né? Para fazer esse tipo de venda, a gente tem que ter uma execução perfeita, que a gente não deixe nosso cliente na mão, que a gente não descumpra o que a gente está se comprometendo com nossos clientes, né? Então, assim, o Guilherme, acho que ele tem a confiança de fazer esse tipo de venda, né? De fazer essa garantia, de conseguir passar essa responsabilidade do projeto, da venda que a gente está fazendo. E a gente tem a missão aqui dentro, junto com a equipe super técnica, super qualificada que tem. Eu sou muito técnico, não sou comercial, não gosto de agenda comercial, apesar de ter que ir sempre, né? Eu sou aquele nerd que preferia ficar na frente do computador. Mas, assim, eu faço o papel de garantir, né, com todo mundo que está aqui dentro, com todos os nossos bons profissionais que a gente tem, de executar os projetos com maestria, e o Guilherme tem a confiança
para fazer essas vendas e conseguir convencer os clientes de investir nesses projetos com a gente. Eu sempre lembro, quando tem essa conversa de comercial, operação, o Frizeira foi um dos que bateu forte, né, nos episódios que a gente teve aqui, que a área comercial dentro de um negócio é no mínimo tão importante quanto qualquer outra, né? Porque, cara, no fim das contas, todo mundo é vendedor, né? Todo mundo está vendendo a sua empresa, a sua ideia. E, cara, se não tiver a venda ali, você não vai ser comprado, a sua ideia não vai ser aceita. Então, é um processo que é interessante, mas que faz parte, né? E interessante ver essa jornada aí de transição sua, Guilherme, que é uma questão, cara, que é realmente, sim, é um espectro de competências que vai de um lado para o outro, né? Então, assim, total. Interessante ver essa jornada sua também. E, cara, o que é legal, eu assisti esse episódio do Frizeira e eu concordei total na hora que ele falou que o comercial é a parte mais importante de qualquer organização. Simplesmente pelo fato que, se não tiver um primeiro contrato, o negócio não nasce. Então, alguém precisou de fazer aquela primeira venda. Ou talvez alguém precisou até de vender a ideia da empresa para que a empresa nascesse. E é o que você falou, todo mundo tem que ter um pouco de comercial. E, na verdade, na hora que a gente fala de transição, o Rômulo me conhece desde o início, a gente está falando de 15 anos de amizade. Na verdade, eu fiz uma transição do comercial para a área técnica. E depois eu voltei da área técnica para o comercial. Eu sempre fui comercial, tá? Fui criado dentro do comércio com meus pais. Acho que o comercial você não aprende na faculdade, você acaba aprendendo na vida e depois, obviamente, no mundo corporativo. Então, lá na minha trajetória, quando eu voltei, quando eu fiz a graduação na UFES, que eu conheci o Romo, é até legal isso, né, cara? Porque a gente, terceiro, quarto período, eu ficava brincando assim, cara, eu tô aqui para poder aprender como que eu vou vender software. Porque em determinado momento eu vou fazer uma transição para a área comercial. Porque software, cara, é um negócio tão complexo. Porque a gente está falando de serviço que você entrega para grandes organizações. Então, um projeto para mim, que é o que o Romo falou, ele só é bem sucedido se ele atender 3 premissas, tá? Primeiro, ele precisa de ser bem vendido, ele precisa de ser bem planejado e ele precisa de ser bem executado. Se ele foi bem vendido, você consegue alocar equipe qualificada para executar esse projeto. E se você planejou isso direitinho, a execução dele vai acontecer dentro do prazo. Obviamente que alguns problemas vão acontecer dentro da operação, porque a gente está falando de prestação de serviço, a gente está falando de projeto, a gente está falando de variáveis que não dependem só da OptiSolve dentro desse processo. Tem algumas variáveis que você não consegue prever, que você não consegue calcular. Mas a gente tem como premissa dentro de casa que, independente do que aconteça, a solução que a gente propôs entregar para o cliente, ela vai estar lá, ela vai estar rodando e ela vai estar gerando resultado para ele. Uma das coisas mais desafiadoras numa empresa de prestação de serviços primeiro, a atração de boas pessoas, porque se a gente está falando de empresa de serviços, que presta serviços ali, está muito ligado às pessoas e à qualidade das pessoas que estão ali, de fato, prestando esse serviço. Óbvio que existem várias formas de você atrelar essas boas pessoas a alguns processos ou alguns gatilhos que gerem mais alavancagem para que você dependa menos da quantidade de pessoas para que o seu negócio tenha um crescimento, ou seja, para que você não cresça numa progressão aritmética, né, de forma linear, e que você tenha algumas formas de crescer dentro de uma progressão geométrica, né, numa forma mais escalável, de forma mais acelerada, vamos dizer assim, né? E aí uma das coisas que eu gostaria de entender dentro do modelo que vocês foram estruturando é como que vocês foram entendendo esse processo de implementação de soluções dentro dos clientes. Se vocês hoje trabalham, por exemplo, no modelo de esteira, em que em cada uma dessas etapas você tem pessoas com perfis diferentes, competências diferentes, e aí você, em última instância, entrega essa solução lá na ponta, ou não, a pessoa que entra dentro de uma estrutura inicial da proposição da solução participa nesse processo como um todo, ou se está estruturado dentro de um modelo de squad, o que vocês foram entendendo que funciona muito bem, e eu queria que você vocês correlacionassem isso com a cultura que vocês foram criando, atrelado a essas pessoas e aos modelos de trabalho que vocês foram desenvolvendo. Deixa eu só abrir com a parte da cultura, e aí depois você vai para sua praia, que é a parte do processo, e aí eu só vou ter que fazer um briefing, porque como a gente se propôs sempre entregar mais rápido do que o mercado entrega,
a gente criou um processo muito baseado nisso também, o Romo pode falar um pouquinho. Agora, em relação à cultura, cara, é o que eu falei com você quando a gente estava tomando um café. Eu sou uma empresa de serviço, tá? Então, eu sou uma empresa de pessoas. 79% do custo hoje da OptSolve está atrelado a salário de pessoas. Então, o que tem valor aqui dentro não é meia dúzia de computador. São cada uma das pessoas que estão sentadas atrás desses computadores, e o que vale muito dentro da OptSolve hoje é a propriedade intelectual que a gente tem, então, a capacidade intelectual que a gente tem. Essas pessoas, cara, se você entrar aqui, a gente tem uma frase na parede ali de ser referência em tecnologia e valorização de pessoas. Eu falo que eu tenho um propósito muito forte, que é mostrar para o mercado que é possível você criar uma relação diferente entre empregador e empregado. A gente criou, se tem um negócio que a gente acertou a mão até hoje, foi a parte de cultura aqui dentro da OptSolve. A gente tem um turnover muito baixo. Eu tenho um time comprometido com o propósito que a gente tem, que é de gerar valor e impacto positivo para os nossos clientes. E a gente tem um time muito bem qualificado dentro de casa. Nada do que a gente construiu até aqui seria possível se não fosse eles. Então, hoje a cultura ela funciona tão bem aqui dentro da empresa que não precisa mais do Guilherme ou do Rômulo para criar elementos para essa cultura. A gente deu o start, a gente começou a trazer um conceito diferente. A gente veio do mercado de desenvolvimento. Eu fui programador, o Rômulo foi programador. A gente sabe o que os programadores buscam. Em determinado momento a gente achou, a gente tem uma mesa de sinuca, a gente tem um freezer com cerveja, livre acesso, zero custo para o pessoal que trabalha aqui. A gente criou o conceito da parede de quadrinhos, que é para eternizar a trajetória de cada pessoa que passa pela empresa. A gente sempre achou que isso é o que movia a OptSolve, tá? E é engraçado e importante eu citar isso, porque às vezes nem o dono tem noção total do que é que faz com que isso aqui funcione muito bem. Durante o nosso processo de consultoria de marca, que a gente deu uma missão para essa empresa, que era nos diferenciar no mercado de acordo com o que a gente fazia, a gente trouxe algumas pessoas chaves para essa rodada. E a Elaine, que é uma profissional que tem mais de 13 anos no mercado, estava junto com a gente aqui. E aí o Ciro, dono dessa empresa, fez a seguinte pergunta para ela. Elaine, por que você está aqui há quase 3 anos e o que te encanta aqui dentro? Ela ficou 1 minuto em silêncio e ela respondeu. Durante toda a minha trajetória profissional, eu passei por N empresas de tecnologia e eu nunca vi um projeto que eu construí rodando no cliente e gerando valor para o cliente. E aqui dentro da OptSolve, eu estou há quase 3 anos, eu não passei por nenhum projeto que ele entrou no cliente e que ele não gerou retorno para o cliente. Então, você é mais do que cultura, é mais do que salário, é sobre o impacto que eu consigo gerar. E aí, cara, naquele dia eu entendi que o conceito de uma solve house, ele era completamente diferente do conceito de uma software house. E por isso que a gente está nessa categoria própria, que a gente está criando agora no mercado e que eu espero, sinceramente, que a gente consiga ser referência e que outras empresas de tecnologia comecem a olhar para a gente, de fato, como referência e replicar isso. Porque, no final das contas, cara, a gente tem que fazer com que a tecnologia gere valor. E, para isso, a gente precisa de um processo muito bem definido, né? A gente tem um processo dentro de casa, né? Assim, quando a gente entra num cliente, a gente assume aquele projeto como nosso, né? O nosso processo é de imersão do escritório de projeto, daquela questão da gente virar parceiro, né? Não cliente, a gente acaba entendendo tão quanto o cliente daquele, né, processo específico que a gente vai ajudar a resolver o desafio. E assim, a gente entende a frase que o Guilherme falou, que eu uso, né? Que não adianta você entregar programador padeiro. Isso aí vem da expertise que a gente teve no mercado, né? As empresas, fábricas de software queriam entregar programadores. Toma 10 programadores aqui, toma 5 programadores. E às vezes você coloca programador no cliente, ele não sabe o que fazer. Ele bota o programador para fazer café, ele bota o programador para fazer atividades que não precisariam ser feitas. E o que você precisa para fazer um software, uma aplicação, algo que vai resolver o desafio que você tem? Você precisa o quê? De design? Você precisa de um PO, de um analista de negócios? Você precisa de um arquiteto de software? Você precisa de programadores front-end? Você precisa de um especialista em otimização? Você precisa de um cara de IA? Então, assim, cara, quando a gente entra num projeto, quando eu assumo um projeto, eu coloco um squad, que é o squad para resolver aquele projeto. Então, vai ser um squad que não são só programadores, são um squad com as skills, né, que precisam para aquele projeto. E o cliente contrata a gente, né,
com garantindo que a gente vai entregar aquilo para ele, né? Garantindo que a gente vai entregar tudo o que ele precisa para aquele projeto rodar. Então, o nosso squad ele não é fixo, ele é customizável por cada projeto que a gente vai entrar, com essas skills que a gente tem dentro de casa, né? Quando você fala em skills, me remete a um pouco o desafio que nós estamos tendo na EMEG de mapear. Nós definimos as competências e fizemos ali o gráfico radar das competências técnicas de cada um dos associados nossos, né, para justamente entender como que você faz esse mapeamento de skills para você ter ali essa questão complementar, mas até a pergunta mais no sentido, indo um pouco além também, como que você desenvolve pessoas aqui, né, e olhando para todo a jornada de 3 anos de vocês, com a entrada do América ainda que tende a acelerar, né, uma jornada curta, né, mas como que vocês também estão se organizando para trabalhar as lideranças já olhando para os desafios que vêm por aí, né? Então, só refazendo a pergunta, como que você mapeia os skills, né, as competências, como que você desenvolve pessoas e lideranças na Optsolve? Assim, faz parte da cultura da Optsolve, a gente acabou de mudar de nome, adicionou um V no final. Faz parte da nossa cultura esse desenvolvimento, vamos dizer, o desenvolvimento técnico, tá? A primeira etapa da nossa empresa não contratamos júniors e colocamos direto em projeto. A gente coloca pessoas que a gente tem confiança dentro dos projetos. Eu tenho estagiário, eu tenho júnior, nós temos aqui dentro da empresa. Geralmente essas pessoas só entram dentro de algum projeto depois de 6 meses, 1 ano, depois que eles conhecem a cultura, conhecem o modelo de trabalho que a gente tem dentro de casa, o nosso processo, e que elas estão prontas para isso. E a gente prioriza a contratação de gente mais experiente, mas a gente sabe que empresa é um equilíbrio, né? Você tem que contratar profissionais mais caros e também tem que equilibrar com a juventude, né? Trazer gente nova para oxigenar a empresa e também para você ter pessoas querendo crescer mais rápido e tudo mais. A gente tem dentro da nossa cultura, toda quarta-feira, hoje é quarta-feira, daqui não sei que horas são agora, 5h30 tem meetup. Então, toda semana tem meetup sobre algum tema. Hoje alguém vai falar sobre Git, né? Aí é técnico, né? Mas alguém vai trazer alguma especificidade do Git que vai, né, trazer mais informações para a equipe. E todo dia, toda quarta-feira, essa cerimônia ela existe. Às vezes fala de coisas que nem é técnico. Outro dia veio sobre blockchain, mas uma visão mais de quais são as redes mais usadas, algumas coisas que eu não entendo muito bem, mas que a galera tá compartilhando esse conhecimento. A cada 15 dias, toda terça-feira, de 15 dias, a gente tem a série de IA. A gente é uma empresa que, se você entrar na nossa parede, a primeira coisa que está escrita ali é ser referência em tecnologia. A gente quer ser a empresa que você tem um desafio, você sabe que pode vir aqui confiar que a gente vai resolver. IA é algo que está no hype, né? Você entra em qualquer empresa, ela quer desenvolver algo IA. Mesmo ela talvez nem tendo necessidade, mas ela quer alguma coisa de IA. E o que a gente está preparando? A nossa equipe toda para saber sobre IA. A Elaine, a profissional nossa, estava sábado e domingo passado lá acho que na sede da Microsoft em São Paulo, fazendo uma especialização sobre IA, que a gente pagou para ela. Então, assim, a gente tenta mandar os profissionais para os cursos e a gente fomenta isso aqui dentro de casa também. Então, isso é o que a gente faz tecnicamente. Indiretamente, agora a gente precisa treinar as lideranças. A gente está no momento que a empresa, no início do ano, no finalzinho, em dezembro, a gente estava em 17 pessoas, a gente está chegando a 32 agora e a nossa expectativa é fechar o ano em 50 pessoas. Então, a gente está num crescimento acelerado. E crescimento, a gente está dobrando de tamanho agora. Isso gera dor, a gente já tem as lideranças mapeadas, a gente agora está buscando empresas, né? A EMEG é uma que a gente está conversando para colaborar com a gente, que é a formação das lideranças, estruturação do nosso time, e a gente está empenhado nisso da agora para frente. Romo, tem um rito que você acabou não mencionando também, que é o almoço de quarta-feira, se eu não me engano, uma vez por mês aí que vocês fazem. A gente chegou um pouco atrasado hoje, Bruno. Se a gente tivesse chegado meio-dia, a gente tinha aí comido uma costela, não é isso? Como é que é essa história aí? A gente tem alguns ritos, né, que acontecem aqui dentro. Uma vez por mês. Uma vez a Cris, nossa parceira aqui,
vocês estão aí, quem come uma feijoada? Ligou pra gente. Todo mundo. Ela trouxe a feijoada, botou em cima da mesa ali, todo mundo comeu, né? Aí eu falei, Guilherme, agora isso aqui é parte da cultura. Cultura. Uma vez por mês, alguém tem que trazer alguma comida e tem que ser diferente. Então já teve de tudo aqui. Hoje, especialmente a Évila trouxe costelinha ao molho barbecue e, cara, tava muito bom. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. E assim, a gente tem outras... Essa mesa de sinuca aqui não foi a gente que colocou. A Elaine virou e falou, cara, a gente tem que ter uma mesa de sinuca ou um ping-pong. Falei, tem esse projeto aqui tantas horas. Se alguém fizesse o projeto, essas horas aqui, a gente investe o dinheiro na sinuca. Tá aqui a sinuca. A gente tem o videogame, que aí a gente colocou, tem o xadrez, que descontinuaram ele depois da sinuca. Outra coisa que é muito importante, que a gente faz aqui toda semana, toda sexta-feira, 5h30 da tarde, horário que ninguém mais quer trabalhar. Quem quer trabalhar 5h30 da tarde numa sexta, né? A gente tem uma agenda que chama Papo Reto. A gente dá uma visão do que está acontecendo na empresa. Era algo que a gente fala que a gente criou uma empresa de programador para programador, né? Eu e o Guilherme éramos programador, o Guilherme mais ou menos um programador. E a gente reclamava porque eu não tinha visibilidade do que estava acontecendo, sabe? Eu não sabia se a empresa estava bem, se ela estava mal, se ela estava com novos contratos. Era uma caixa preta, né? Você ficava operando o seu contrato ali dentro e acabou. A gente dá uma abertura total para a empresa. Os meninos sabem quando a gente está bem, quando a gente está mal, quando a gente consegue um novo contrato, quando a gente está negociando algo muito bom para a gente. Aí a gente fala, outro evento que a gente tem é toda última quinta-feira do mês. Tem aqui comemoração de aniversário, inauguração de quadrinhos. Inauguração de quadrinhos. Quadrinhos, aqui, a gente está olhando aqui, Deixa eu contar essa aqui, porque essa é legal. O Bruno formou no FOP, né? Então ele vai entender. Meu irmão também veio de lá, e quando a gente estava para determinar assim, cara, a gente quer criar uma empresa de pessoas. Então o que a gente vai criar para representar a história da pessoa aqui dentro da OptSolve? E aí a gente começou a discutir, eu e o Romulo e tal, eu falei, cara, e se a gente replicar um negócio que é muito forte em Ouro Preto, que é a parede de quadrinhos? Lá em Ouro Preto, depois o Bruno pode até falar melhor sobre isso. Eu tenho um quadrinho lá, meu lá. Isso. Quando o aluno morador da República forma, ele tem a cerimônia lá de inauguração de quadrinho dele na parede, e Ouro Preto é uma semana de formatura, né? Aí ele faz essa inauguração, ele pendura o quadrinho dele na parede e ele eterniza a passagem dele. E esse eterniza é muito forte, tá? O meu irmão formou em 2006, o meu irmão volta toda a festa do 12 Ouro Preto, a República recebe ele muito bem. Hoje o meu irmão, ele foi avalista da República, a República não paga aluguel mais, ela paga mensalidade lá da compra do imóvel. Então é, de fato, um laço muito forte. E a gente meio que replicou isso aqui dentro da empresa. Então, quando a gente contrata uma pessoa, ela passa pelo que a gente chama de período probatório, aí a gente tem a cerimônia de inauguração de quadrinho que acontece dentro da empresa. Aí a gente tira a foto da pessoa, pendura o quadrinho ali na parede, escreve algumas informações relativas a essa pessoa atrás da parede de quadrinhos, atrás do porta-retrato, e ela fica eternizada na empresa. Então, se essa pessoa sai da empresa, se ela trabalhou aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, ela foi importante no período que ela passou. Então, ela fica eternizada aqui na parede. A gente não vai tirar a foto dela aqui por qualquer que seja um motivo do ciclo dela aqui dentro da organização. E apesar da gente ter poucas saídas, a gente falou aqui que o nosso turnover é muito baixo por conta dessa cultura. Isso tudo são elementos que a gente foi criando ao longo desse período para fortalecer a nossa cultura. E perdeu o controle no bom sentido. Hoje não é mais o Guilherme e o Rômulo que propõem ideias para a cultura da empresa. A gente tem, por exemplo, o OptiStronda. Isso é muito bom, cara. A gente é uma empresa de tecnologia, a maioria sedentário, fica atrás do computador. O Daniel criou a ideia. A gente tem um grupo hoje no WhatsApp que a gente tem 95% de aderência a esse grupo, que você tem que fazer 3 exercícios físicos durante a semana. E você tem que tirar a foto comprovando que você está fazendo exercício físico e mandar lá. Ele controla por um Trello quem fez e quem não fez. Se você não fez um exercício, você toma R$35 de multa. Se você não fez 2, 70. Se não fez 3, 105. E, cara, é impressionante o engajamento do time. O Romulo estava na correria aqui, ele foi o último a entrar.
Aí ele tomou o ultimato do médico dele, entrou, e foram-se embora uns 7 quilos aí. E isso é muito bacana, porque não parte mais da gente, entendeu? Isso é vivo, isso vem do nosso time hoje. Pô, pelo menos já tem onde queimar a costelinha de hoje aí, né? Exatamente. Sabe que o pessoal tá engajado com isso aí. Mas, cara, uma coisa assim, só pra gente encaminhar mais pro fechamento mesmo, o que me chamou a atenção dentro de uma das nossas conversas é uma ideia muito à frente de um processo de internacionalização do negócio. E, às vezes, e aí uma conversa que eu já tive com o Gabriel algumas vezes, né? As empresas, elas falam, poxa, mas eu não tenho... né? Estou com dificuldade de formação de lideranças, ou estou com dificuldade de contratação de pessoas, ou, pô, preciso internacionalizar meu negócio, mas as pessoas não falam inglês. As pessoas sempre acabam olhando para a janela, né, terceirizando uma responsabilidade ao invés de olhar para o espelho, né, de entender o que eu posso fazer de forma diferente para solucionar ou me antecipar em relação à dor que eu vou ter no futuro. O que vocês estão idealizando em relação a isso? E aí, conectando um pouco com o que vocês estão pensando de futuro do negócio, e como é que é esse caso emblemático do que vocês fizeram de solução criativa para resolver esse problema? Cara, muito legal, porque isso é outro elemento muito forte da cultura aqui dentro do OptSolve, tá? Eu e o Romulo, a gente começou a olhar para alguns amigos nossos que estão no mercado prestando serviço para empresas do exterior, tá? Então, esses caras recebem em dólar aqui. E o que acontece na maioria desses projetos que eles atuam? Tem um cara aqui no Espírito Santo, tem um cara em São Paulo, tem um cara em Santa Catarina, tem um cara na Índia, tem um cara em outro canto do mundo. A empresa contrata esses caras soltos e passa demanda. Imagina a gestão disso, tanto que é complexa. Você tem culturas diferentes, você tem fuso horário diferente e você tem uma empresa fazendo a gestão disso tudo. E eu comecei a falar com o Romulo, cara, por que não eu ser uma empresa que oferta serviço para o exterior e ao invés dessa empresa contratar 4, 5, 6, 8, 10 profissionais, ela não contrata a OptSolve como ponto focal e aí ela tem a gestão feita única do lado e o compromisso que a gente tem de entregar dentro do prazo. Melhor dos mundos. Opero em real, fatura em dólar, margem de lucro, sonho. E a gente começou a entender, cara, o que a gente precisa de fazer para a gente conseguir chegar lá. Isso não é para hoje, tá? Isso é um planejamento futuro que a gente tem. O primeiro passo é ter um time fluente em inglês. E aí a gente começou a olhar, empresa pequena, orçamento enxuto, como que eu vou viabilizar isso? E aí, dada a experiência que eu já trabalhei em alguns lugares, olhando para o mercado, as empresas geralmente contratam cursos de inglês e falam com um colaborador que ele vai pagar 50%, a empresa custeia os outros 50%, mas aquele negócio que não é vivo, que não gera algo bacana. Eu comecei a cotar, olhar valores, era muito caro, até que a gente teve a ideia. Cara, por que eu não ligo para o Centro de Línguas da UFES, pergunto se existe alguma professora, entramos em contato, conhecemos a Danusa dava aula de inglês para um monte de aluno solto, eu fiz a proposta para ela dar aula de inglês para OptSolve. Então, hoje a Danusa dedica algumas horas do dia dela exclusivamente a OptSolve. Ela monta os horários de acordo com o grau de proficiência de cada uma das pessoas que trabalham aqui e ela tem janela de horário livre ainda. E nessa janela de horário livre, a Danusa fica livre para que se eu quiser bater um papo com ela de 1 hora em inglês, eu bater um papo. Se a gente quiser trazer a Danusa para dentro de uma plane no nossa cerimônia de desenvolvimento aqui, para que a gente discuta o que vai ser feito em inglês, ela vem para poder apoiar. Então foi uma forma de contornar um desafio, que era buscar um professor, custo, e aí também a gente enxergou uma oportunidade de fazer algo diferente, que é o que você mencionou na pergunta. Cara, sensacional. Eu lembrei de uma frase que diz que o planejamento estratégico não lida com decisões no futuro, né? Planejamento estratégico lida... as decisões que nós tomamos no presente, né? É sobre o que nós tomamos no presente e o que a gente quer construir no futuro. Então, é muito interessante esse viés de vocês. Cara, uma jornada tão curta e de tanto sucesso, né? Parabenizar vocês por essa jornada, já com novos investidores, com novas visões e com pragmatismo de fazer o que tem que ser feito. Mais uma vez, reforçar aqui, Bruno, né? Vocês terem aceitado o nosso convite e, cara, muito sucesso na jornada aí. A gente tem certeza que vocês já estão escrevendo uma história de sucesso e que em breve aí nós vamos ouvir muito da OptSolve pelo país, né? Porque até mesmo quando você olha para o mercado capixaba, cara,
O único caminho de vocês também tem grandes empresas aqui, mas, cara, com o crescimento que vocês estão projetando, vai ter que expandir fronteira aí. Então, desejo muito sucesso nessa jornada aí. Cara, mais uma vez, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e falar mais uma vez um parabéns pelo trabalho que vocês estão executando dentro do estado. Espero que a gente possa trilhar esse sucesso junto, tá? Também admiro cada um de vocês no âmbito empresarial, não só no que vocês estão construindo no podcast. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Massa, obrigado, Feitosa. Obrigado, Bruno. Espero que daqui 3 anos a gente volte a falar que a Optsolve, em vez de dobrar, triplicou, quintuplicou. Obrigado por vocês darem essa oportunidade para a gente falar aqui também. Bom, Guilherme, fantástico. A gente deseja que todo esse planejamento de fato se cumpra. E você que chegou até aqui, gostou desse episódio, lembrou de alguém, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na jornada empreendedora dessa pessoa. E se você ainda não nos segue nos nossos canais, fica aqui a dica para nos seguir e acompanhar todos os próximos episódios que a gente vai divulgar, além de todos os outros que a gente já produziu ao longo dessa jornada. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.